não existe. Para, filha que eu vou cagar, filha que eu vou cagar. Para, filha que eu vou cagar, filha que eu vou cagar. Para, filha che vou cagar, filha che vou cagar. Il tempo non esiste, ho un quarto d'ora per cercare di convincervi di questo. A ideia de que o universo teria começado como uma grande explosão sempre teve impregnada na mente de bilhões de pessoas por muito tempo. Só que Para, filha che vou cagar, filha che vou cagar. a ciência não é uma ideia fixa. Às vezes a ciência erra. Às vezes a ciência erra rude. Às vezes a ciência erra feio. Muitos cientistas sabem que existem muitos problemas com essa ideia do Big Bang. E as novas imagens do telescópio James Webb estão nos provando que nós estamos errados e que nós devemos nos preocupar com as nossas concepções. Eu já contei para vocês nesse vídeo aqui que o telescópio James Webb, ele é uma verdadeira máquina do tempo. Por quê? Porque ele faz com que a gente enxergue o passado do nosso universo. Isso se o passado realmente existe. Para, tira que eu vou cagar, tira. Para, tira que eu vou cagar, tira. Roda foi o Chiro, velho. Ai, caralho, velho. Ô, velho, que vídeo bom, velho. Ai. Ai, velho. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Oi, velho. Not Gustav, bem-vindo. Agora sou eu e Olive, você, obrigado meu pelo seu gostoso. 13º mês de sub. Isso. Filho da puta, corno. O que foi que eu fiz? Beijo na roda preta. Obrigado pelo seu 13º mês de sub. Para, filha che vou cagar, filha che vou cagar. Tom nosi YouTube testando o carta o leve meu den ladrão. Caralho, Babu, teste mais vezes, né, meu amigo? Teste mais vezes. Tom nosi you mais ainda. Pra mim, já. Zelask. Obrigado. Gosto demais como meu amigo dá dinheiro pro povo. Amigo demais. Você é um tal de barbudo. Pra mim já roubou os caras, velho. Pra mim já é um filho da peste pra roubar, velho. Pra mim já. Obrigado, Babu. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Aí, libera os espaços pros amigos ali. Ih, obrigado pelo seu sub, meu querido Léo Mota. Caralho. Todo mundo ali, velho. Todo mundo ali. Agora sou eu e você, meu gostoso. Tiago Renegado, seja bem no meio de sub. E Everlon, obrigado pelos Agora seus sou bits. eu e você, meu Cara, hoje gostoso. não foi o dia de cassinagem, Isso. velho. Caraíba, Vitu, der apronter a casa. quase lá. Vai convida agente pra abertura. Depende. Eu- Eu acho que todos menos os Stamets. Para, tira que eu vou cagar, tira. Existir. E você vai entender por que eu tô falando isso aqui dentro desse vídeo. Essa máquina do tempo, vulgo telescópio James Webb, que custou 10 bilhões de dólares da NASA, descobriu 6 galáxias gigantes que destroem por completo a nossa compreensão atual do universo. E se você ainda não assistiu a esse vídeo, eu recomendo. Vai ficar aqui em cima no card. Assiste lá depois. Mas, há poucos minutos antes de eu gravar esse vídeo aqui, uma descoberta ainda mais surpreendente do que essa anterior está chocando a comunidade científica. Essa descoberta está provando que o tempo não existe. Então, tipo, passado, presente e futuro não existem. E, obviamente, tudo que nós acreditamos, toda essa noção de tempo que nós temos,
é uma verdadeira ilusão. Basicamente, o telescópio James Webb está nos Porra, provando que o Newton. tempo não existe. Mas como? Hoje Como tava isso é bem demais, possível? véi. Como que ele fez isso? Bom, a teoria do Big Bang atesta que o universo teria se formado há aproximados 14 bilhões de anos atrás. Só que quando essa imagem do telescópio James Webb foi analisada, os cientistas perceberam Você tá tirando que isso de essa onde, Matheus? imagem contradiz Do cu? a teoria do Big Bang. Na física, a gente tem aquela máxima de se não é observável, não existe. E daí, quando a gente observa, a gente não acredita no que a gente tá vendo. É? É tipo aquela coisa, eu só acredito vendo. Aham. Eu vendo, não acredito. Então, se a teoria do Big Bang está errada e nós acreditamos nela por muitas décadas, o que mais tem de errado, hein? Bom, a resposta é: tudo está errado. É como assim tudo? Tudo. Nesse vídeo aqui, eu vou tirar um pouco de chão que ainda existe embaixo dos seus pezinhos. Então, eu desejo muita sorte. E não é muito difícil de entender o porquê de tudo isso. Bom, a gente achava que sabia que o universo estava se expandindo desde o Big Bang, certo? É. Isso aí era uma verdade, era uma máxima. E nesse universo que se expande continuamente, as galáxias e todos os outros objetos, eles não deveriam tecnicamente aparecer menores à medida que eles se afastam. Só que depois de um determinado ponto, eles deveriam aparentar maiores, porque a luz que sai deles fica menor quando esses objetos na moral, estão Newton, vai tomar no próximos. cu. Então, Por isso que não existe o os tempo. objetos se afastam, Ali era eles tudo brilham presente. mais. Ah. E por consequência, eles deveriam ficar maiores, certo? Não. Não é certo. Na imagem do telescópio James Webb, os objetos estão ficando menores à medida que eles se afastam. Então, até as galáxias que são maiores e mais brilhantes do que a nossa própria Via Láctea aparentam ser de 2 a 3 vezes menores nas imagens do James Webb do que elas aparentavam ser nas imagens do telescópio Hubble. É tipo eu quando tô indo embora. Vejo meu pai na calçada, eu vou andando. Meu pai, do nada, ele fica menor. Aí eu vou andando e de uma hora pra outra, quando eu tava escrito, meu pai some. Caralho, cadê papai? Sumiu. Ou seja, o telescópio Hubble estava nos iludindo Já pensasse, Protection? a acreditar Tem que ver aí, em Lavasca. algo que não era verdade. Sendo assim, essas imagens são a prova que contradiz a teoria de que o universo está se expandindo. E se o universo não está se expandindo como a gente achava que ele estava, o Big Bang nunca existiu. E vocês podem imaginar, gente, o verdadeiro pânico que isso gerou na comunidade científica. Mas quem foi que disse isso? Ela tá dizendo isso? Tipo assim, ela deduziu que alguém disse isso, que eu não ouvi essa conversa, não. Porque não sei lá, Panda, não faço ideia. Ela disse isso assim, caralho, a galera falou, porra, caralho, que doideira, o universo é grande pra caralho. Porque, afinal de contas, a maioria da comunidade científica defende essa teoria do Big Bang. E, de acordo com a teoria do Big Bang, nada poderia existir antes dele, certo? Por quê? Porque antes do Big Bang não existia universo. Se não existia universo, não existia nada. Pelo menos é assim que a gente achava que era. Sendo assim, como que nós explicaríamos galáxias que demorariam bilhões de anos para se formar, se formando apenas 500 milhões de anos depois do Big Bang? É exatamente isso. Não dá para explicar. Nós não explicaríamos. Por quê? Porque tudo leva a crer que o Big Bang nunca tenha existido. E com isso, com essa não existência do Big Bang, nós podemos concluir que o tempo, assim como nós o conhecemos, também não existe. Por quê? Porque à medida que o Big Bang aconteceu, o tempo passou a ser contado. O tempo passou a existir. Se o Big Bang não existiu, o tempo não existe. Algumas teorias sugerem que o tempo é só uma construção humana para ajudar a gente a entender uma percepção do que é hoje e do que é ontem e do que será amanhã. Mas não é isso mesmo? E pra que serve o tempo? É pra marcar as horas. Caralho, são 9h36. Meu Deus.
contexto de tempo, então, ele seria uma ilusão criada pelas nossas memórias. O tempo serve, dona Carol, para que as pessoas saibam que às 4 da tarde começa a dar o DSMzinho. Gostasse dessa Ou seja, porque nós temos memórias de algo que tecnicamente aconteceu ontem, o ontem existe. Mas será que existe mesmo? Por mais que a gente perceba o tempo dessa forma, como ontem foi passado, hoje é presente e amanhã será futuro, essa ideia pode ser apenas uma ilusão das nossas mentes tentando explicar Exatamente, um fenômeno Eda. que talvez nunca tenha existido. Falando em tempo, agora que eu percebi que eu gravei o vídeo inteiro com o relógio torto, talvez isso seja uma mensagem subliminar. Para a física, não existe absolutamente nada de concreto que possa provar que o tempo se move dessa forma. Passado, presente e futuro. Aí Existe, a gente tem inclusive, que perguntar em relação ao tempo pra quem criou o relógio. Porque se o cara inventou o tempo, o cara tem que saber o quanto tempo era um segundo. O cara chegou e falou, véi, 1 hora tem 60 minutos e foda-se. uma teoria que diz que quando o universo parar de expandir e começar a contrair, o tempo também vai passar ao contrário. O cara chegou pra galera e falou, bicho, eu inventei um negócio foda, o que? O tempo. Que hora é isso? Aí não. É de noite. Caralho. De noite? É. E a noite dura quanto tempo? Oxi. Vou te dizer agora. Tá vendo agora? Olha pra estrela ali. É 7h30. Caralho, e o que é 7h30? Pois é. Mas assim, a noite. E acaba que hora? A gente tem que ver aí. Aí ficou assim, ó. Que hora agora? Agora são 52. Até algum cara chegar e falar, vamos simplificar. Fala, beleza. E seria, no caso, o oposto da teoria do Big Bang, que é algo que contrai ao invés de expandir. Um universo que se aquece ao invés de se esfriar. Os dilemas são muitos e nós, humanos, estamos sempre fazendo as mesmas perguntas. Talvez o problema não esteja na resposta que nós estamos obtendo. Talvez os problemas estejam nas perguntas. E tudo isso para tentar justificar as nossas próprias aflições. É uma aflição pensar e ter certeza que o tempo não existe. Porque afinal de contas, se o tempo não existe, o que é toda a minha vida? O que é tudo isso que eu vivi? Meu amor, eu comprei um relógio caríssimo. Pra você me dizer que o tempo não existe, não quer dizer que ele é só um objeto de decoração. Aí fudeu. É uma aflição pensar que o passado que a gente acha que existiu, nunca existiu. E é uma aflição ainda maior a Imagine gente que algum dia você pensar que o acorde em um lugar futuro completamente Ah, que a não, gente pera pensa aí. que vai Aqui eu boto fé. Se o Pedro Lois falou, eu digo ok. Mas a Dona Galega tá foda, pô. Ô Zézio. existir, também não vai existir. E é uma coisa ainda pior, é um sacrifício, um sufoco para o humano pensar e perceber que o presente também não existe. Coisas que a gente observou acontecendo durante a nossa vida, na verdade, não aconteceram, porque absolutamente nada mudou, porque o tempo não existe. E tudo é uma ilusão do nosso cérebro. É justamente o passado, o presente e o futuro que nos fornecem essa ilusão do ego, essa ilusão do entendimento de quem somos nós, do que nós somos feitos e principalmente das nossas experiências de vida, certo? Porque você é hoje um resultado daquilo tudo que você viveu num tempo passado. Mas se o passado não existe e o presente também não, e o futuro também não vai existir, Ninguém tem aniversário, porque ninguém ganha presente. Acabou! Abaixo! Agora sou eu e você, meu gostoso. Diogo, obrigado pelo seu 11º Isso. mês de sub. Quase ano puta. É. Obrigado Como assim por um ano? divertir minhas tardes O com que é a um roda ano mais pra que o cruzada tempo do não Brasil. existe? quem é você? Eu sou Quem somos SMzinho. nós?
Não sei. Será que é por esse motivo que muitas vertentes atestam a importância de viver apenas o hoje? Será que é por isso que os humanos adoecem tanto se preocupando com o futuro que ainda não existe? É por isso que viveram o YOLO. Criaram, né? É. You only live once. E também por se lamentarem tanto por um passado que só existe dentro de nossas cabeçonas. Bom, talvez seja por isso que a gente esteja olhando para o espaço para procurar essas respostas. Porque nós precisamos dessas respostas não para o avanço da ciência, mas sim para nós mesmos, para que nós entendamos de onde nós viemos, para satisfazer essa incessante dor de nós não sabermos o que nós somos, para que nós servimos, de onde nós viemos e, principalmente, para onde nós vamos. Então, se nada faz sentido e se tecnicamente tudo que a gente acha que sabe tende a mudar rapidamente, isso faz de nós o que necessariamente? Ladrões. Algumas semanas atrás, eu postei um videozinho lá no Instagram que viralizou bastante. Esse vídeo mostra o nosso tamanho perante ao tamanho do universo. Eu cliquei E ele no link mostra do a Macaxo. nossa insignificância perante a significância do universo. E por que será que esse vídeo Muita viralizou doideira. tanto assim, hein? Será que esse vídeo era tão bom mesmo? Ou será que as pessoas, no fundo, estavam se identificando com aquilo? Tentando procurar uma razão onde a razão não existe. E para concluir esse vídeo aqui, e se no final for só isso mesmo? Mentes extraordinárias se questionando o tempo todo porque elas não Cara, eu não comento vídeo do YouTube, velho. conseguem aceitar o simples fato de que nós somos pequenos demais para entender de fato o que é o universo e para que ele serve. Eu vou ficando por aqui com mais um vídeo e eu ia falar para vocês que nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Mas vai saber se o próximo é realmente o próximo ou se o próximo é o anterior. E se o próximo que tá no futuro, na verdade, tá no passado, ou nem existe porque ainda tá no futuro. Se o tempo não existe, não dá pra eu falar pra vocês, eu vejo vocês nos nossos próximos vídeos. Então, eu vejo vocês em qualquer tempo, se é que o tempo existe. Um super beijo, que pai. Caralho, que pai? Que pai, né, velho? 2 minutos. O que você mandou? Hã? Vou mijar, velho. Eu queria matar o Macaxo, velho. Pera aí, ô panda. Or idle weak. Escuro, sem janelas ou portas. Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! Boa noite, meu travesti favorito. Boa No noite. eto bom saber que você está fazendo aquela coisa de glob na internet. Vi? Vamos ver se nunca mais você deixa uma lapiada na minha pomba. O quê? Eu não. Calma, obrigado pelo seu Agora sou eu e sexto você, mês meu ou que mura, vai gostoso! se fuder. Isso! Alô, obrigado pelo seu super querido Tunica. Agora sou eu e você, Dani meu Lopes, gostoso. obrigado pelo 64º Isso. mês de subonagem. Agora sou eu e você, meu Beyond, eu vou gostoso. passar de novo que bugou, vá. Isso. Agora sou eu e você, Barbudo meu adotou gostoso. o Lovaski. Isso. Obrigado, Lovaski, obrigado. Barbudo Obrigado, Lovaski, 66 obrigado, Barbudo. giftet hier 1 sub to Victor_Lowaski. This is the first gift sub in the channel. And the Chanel. The Chanelis, né? Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Não existem por PQVZTA dentro meia hora dixicot. Aí é foda, não tô dando cu não, porque a pessoa tá arrumando Agora sub, sou eu e panda. você, meu gostoso. Se fuder, Isso. talpa. Isso. Não tem mais jeito. Acabou. Agora sou eu e Boa você, sorte, meu não tenho o que gostoso. dizer. Pra mim já deu. Isso. Dona Cláudia, seja bem-vinda. Dona Cláudia. Tem o nome Dona de uma senhora. Dona Cláudia, a senhora não tem amor próprio por estar nesse ambiente de pessoas ruins? Dona Cláudia, a senhora vai ser Agora sou eu e tratada com você, muito meu respeito, mas eu gostoso. adiante mão Boa que esse noite. ambiente é sem futuro. Tô com ele carregado aqui, Anima. Ambiente é sem futuro, Dona Cláudia. Vitória, obrigado pelo seu 7º mês. Dona Cláudia,
Agora sou Tá eu e baixo. você, meu gostoso. Isso. Oi! Boa noite, Boa noite, Atsulado. Beyonder. Aprazo, Um abraço, meu amigo. Obrigado pelo seu suborno. Muito nisso aqui. Webb provou que o tempo não existe. Não é possível. Não consigo acreditar, mano. Na moral. Ela vai falar na tua orelha por 10 minutos sem te dar uma fonte. É tudo os cientistas, a NASA, o James Webb, é só as entidades. Que essa imagem contradiz a teoria do Big Bang. Aonde? A imagem prova Einstein, a porra toda. Olha Mas Jesus aqui, ó. Big Bang não. Não pode. Se a teoria do Big Bang está errada, o que mais tem de errado, hein? Nossa, que delícia a anticiência, Carol Capel. Agora você fala diretamente, foda-se. O Big Bang tá errado, eu posso colocar minha cabeça no acelerador de partícula, é lógico. A prova que contradiz a teoria de que o universo está... Que teoria? Você vê o mesmo efeito Doppler de galáxias na vida real com uma ambulância. Da onde que isso é uma teoria? O Big Bang não existe. Ó, esse galego tá puto com a Carol, velho. Não gosto de ver brigar, não. Não gosto de ver brigar, não. Para, tira que eu vou cagar, tira. Para! Filha que eu vou cagar! Filha que eu vou cagar! Você não perdeu tempo, não, Newton. Tá? Tempo não existe. Imagine segundo que Dona algum dia Carol. você acorde em um lugar completamente escuro, sem janelas ou portas. Você não tem nem como saber se está numa nave com aceleração ou se você está próximo de algum objeto com atração gravitacional como um planeta. Você também não tem nenhum objeto que possa alcançar e digamos que o lugar onde você está possui um teto muito baixo de forma que você Qual, não consiga pular. Bebs? Até que em um dado momento eu faço uma pergunta simples. Quanto tempo passou do momento em que você acordou até agora? Eu sei que essa é a pergunta que a gente se faz todo dia depois de cochilar pelo que parecem ser 5 minutos, e quando nós vemos, nós acordamos em 2078. Mas eu realmente gostaria que você parasse e pensasse nessa pergunta com atenção. Eu acho que a principal questão que nós temos, em um primeiro momento, é como você diria como o tempo está passando sem ter acesso a nenhuma ferramenta que possa indicar a passagem do tempo. Se você for uma pessoa muito atenta e criativa, na ausência de um relógio, você talvez use a sua pulsação ou até mesmo quantas Parado o pobre louco, a marmita era 15, não tinha R$1 no bolso, né, jura, seu moço? Respondeu virando o rosto, vê quanto tá lá e vem me falar, tô é seu ficar com pouco, louca a vida louca, louca a vida louca. Ah, vamos ver, ó. piscadas você deu para criar uma nova forma de contar o tempo. Mas no momento em que você dormisse, você perderia a conta e novamente voltaria ao desconhecido. Quanto tempo se passou? Então, qual é a melhor forma de medir a passagem do tempo em qualquer situação? Calma, moço. Podemos brincar depois do vídeo? Oi. Quer brincar agora? Nós temos medidas diferentes de tempo que servem diversos propósitos diferentes. Nós podemos falar de anos, dias, décadas... Calma! Cooldown! Desculpa, moço, eu não aguentei, velho. Quem tá sério? Horas, segundos, séculos, milissegundos, quinzenas, semanas e a lista só cresce. Mas o que todas essas maneiras de medir o tempo têm em comum é a relação com alguma oscilação encontrada no mundo. O ano, por exemplo, é marcado sempre que a Terra completa uma volta ao redor do Sol. O dia é uma volta completa que a Terra dá em torno dela mesma. E para ter as horas, nós só dividimos esse período por 24. Os meses são definidos como uma quantidade de dias. Ou seja, um mês com 30 dias é apenas a Terra girando 30 vezes. O segundo provavelmente é o tempo mais curioso. Mas em fevereiro! E aí tá complicado, não? Mas ele também é associado a uma quantidade de oscilação encontrada na natureza. Antigamente, o segundo era definido como dia dividido em 86.400 partes, mas hoje o Sistema Internacional de Unidades define o segundo com uma duração de 9.192.631.770 ciclos de radiação que são produzidos pela transição entre duas camadas do átomo de Césio-133. Quem foi o cara que inventou isso? Celso? Porque, tipo assim, alguém tem que chegar nessa conclusão, pô. Não é assim do nada. Caralho, e se o ciclo do segundo fosse, sei lá, 9.182.931.770 ciclo de radiação? Milhão de vezes. É bi. Bora, Beyond. Real dessa porra.
Em outras palavras, o segundo é apenas mais uma oscilação que você encontra na natureza. Os cientistas determinaram o valor e, puf, temos o segundo. Ou seja, a nossa compreensão do que é o tempo nada mais é do que algo que se repete na natureza. Nós simplesmente encontramos alguma oscilação que se repete e calculamos o tempo a partir daí. Inclusive, eu poderia criar o meu próprio tempo. Sei lá. Tá de olho em nós, boa fase, pré, vive pós, tumultuou tudo e de novo parasita. Mano, no cu, velho. Eu posso jogar uma bola pro ar e definir o meu segundo. Ou a definição de tempo chamada luz, como o tempo que a bola Multiplica demora por pra sair de uma 60, altura tal Patrick. até chegar no chão. Então, qual é a melhor forma de calcular a passagem do tempo? Segundos, décadas, milissegundos, horas ou, quem sabe, a minha nova definição, luz? É claro que para diferentes situações, diferentes unidades serão usadas. Afinal, é para isso que nós criamos as diferentes unidades. Não faz sentido medir quanto tempo um pão demora para ficar pronto em anos, assim como para a maior parte das aplicações não faz sentido medir a idade do universo em segundos. Mas e se na contagem do segundo pedir dinheiro, nós Everlon. usássemos algum Tá outro baixo. elemento ao invés do Césio 133? Ou se morássemos em outro Everlon, planeta que pedir gira dinheiro, mais rápido cara. do que a Terra? Ou até mesmo se morássemos em algum outro sistema planetário em que a órbita demora menos do que 365 dias? O ponto que eu quero chegar é: a forma como nós vemos o tempo passar está diretamente ligada ao lugar em que nós vivemos. No caso, aqui na Terra. A posição que a Terra está e a velocidade com que ela gira em torno de si mesma afetou a forma como nós definimos a ideia de tempo. Então é natural que quando nós pensamos em tempo, parece algo simples de ser medido. Até civilizações antigas definiam o tempo do seu modo, mesmo que rudimentar, para ajudar em colheitas ou outras Pior que coisas. tem que cassinar, Mas se o Vasco. tempo não é exatamente o que um relógio mede, não esqueçam que ele só está dizendo quantas vezes algo oscilou, então o que é o tempo? Eu preciso tirar a ideia mais simples do nosso caminho, que seria o tempo é a duração entre dois eventos. Essa é uma definição fraca e nós já vamos entender o porquê disso. Uma das primeiras pessoas a dar uma definição mais precisa para a ideia de tempo foi Hermann Minkowski. Para Minkowski, o tempo é uma dimensão do universo. O cara que inventou o nome tem que ter. O tempo tem que ter o sobrenome relógio. Frederick Watt, por exemplo. Isso é foda, velho. Ai, Nilton. Assim como o espaço é uma dimensão. É como se na vida real nós tivéssemos 3 dimensões de espaço, que são a largura, a altura e a profundidade. E aí nós adicionássemos mais uma dimensão, o tempo. Eu estou parado no espaço nesse exato momento, mas eu estou constantemente me movendo no tempo, um segundo para o futuro a cada segundo. Foi justamente com essa ideia que Albert Einstein introduziu as suas teorias da relatividade, tanto a restrita quanto a geral, e ambas já foram comprovadas diversas vezes desde que elas foram propostas pela primeira vez. O interessante da teoria da relatividade é que, de certa forma, ela foi a primeira vez na física que o tempo foi definido como alguma coisa. Nesse caso, uma dimensão. Antes da relatividade, o tempo era apenas a diferença entre dois eventos acontecendo. Para deixar isso mais claro, vamos pegar a física clássica e falar sobre a velocidade de um carro. Eu simplesmente posso medir velocidade considerando uma distância x, que eu consigo ver com os meus olhos, e usar o tempo como, sei lá, quantas vezes o Planck pisca entre um ponto e outro. Se eu substituir os valores nos cálculos da cinemática, a física ainda se mantém em pé, sem uma definição precisa do que é o tempo. Eu literalmente usei quantas vezes o meu cachorro pisca. E esse ponto é extremamente importante. Na física clássica você não precisa de uma definição de tempo, e isso é uma afirmação bastante pesada. E isso surge do fato de que para a física clássica o tempo é absoluto. Ele é igual em todo lugar, então não existe uma necessidade de se preocupar com ele. E isso vale para outras áreas da física, como o eletromagnetismo e até a mecânica quântica, em que o tempo pode ser visto como algo externo. E na relatividade isso muda completamente. O tempo agora é uma dimensão do universo, então ele é... Então, do cara aí, eu consigo enxergar porque eu não tô com o olho nu, né? O olho tá com óculos, né? Então tá safe, né? E mais do que algo, ele é uma dimensão, assim como o espaço. As 3 dimensões conseguimos experimentar diretamente. Quando eu pego essa caixa, eu consigo ver a largura, a altura e a profundidade dela. Além disso, com o espaço eu posso me mover tranquilamente para frente e para trás, para direita e para esquerda,
e para cima e para baixo. Eu posso andar no espaço e inclusive voltar para o mesmo lugar que eu estava antes de sair, porque o espaço não tem uma direção de preferência. Tá, peraí só um segundo que eu vou ter que corrigir minha última frase porque ela não é inteiramente verdade. O espaço pode ter um sentido de preferência. Na Terra, quando nós jogamos algo pro ar, essa coisa não vai para direita ou para esquerda, nem para frente ou para trás. O algo que nós jogamos vai para baixo. Então existe uma certa preferência na direção e sentido que o núcleo da Terra está. E isso acontece porque nós estamos em uma região onde o espaço-tempo é distorcido pela massa de um objeto. No caso, a própria Terra. O fato de a Terra estar próxima de nós, ou melhor, logo debaixo dos nossos pés, faz com que tudo vá para onde está o núcleo. Mas se você estiver em um lugar do universo longe de qualquer objeto massivo, não existe mais preferência e você pode ir e voltar livremente para qualquer direção ou sentido que você deseja tomar. Mas isso não é verdade para o tempo. Você não tem opção de ir para trás no tempo, não importa onde você esteja no universo, nem mesmo longe de objetos ou na borda de um buraco negro. Mas assim como o espaço, o tempo também é distorcido quando ele está próximo a um objeto com massa. E é por isso que nós vemos dilatação temporal acontecendo em satélites de GPS. Outra coisa que torna o tempo relativo é a velocidade na qual você está. Dependendo da sua velocidade, ela vai passar de uma forma diferente. Quanto mais rápido você for, mais devagar o tempo vai passar. Ou seja, duas coisas podem influenciar a forma como experienciamos o tempo. Mas então, se eu estiver atrasado e for correndo para um ambiente que eu preciso chegar na hora certa, eu consigo chegar sem me atrasar. Porque o tempo vai passar mais devagar. Não? Sim? É? Basicamente. Sim e não. Disserte. A pior coisa que tem, velho, é quando o cara... Quando alguém faz uma pergunta numa prova, aí, não sei o que, quem foi fulano? Por quê? Eu digo, eu sei? Por quê? Porque ele quis. Influencia no tempo, mas não entendi. Conseguimos definir uma direita e uma esquerda, um cima e um baixo, mas ainda não conseguimos definir o que é o tempo. E um baixo. Pra piorar, é quase como se cada pessoa tivesse um relógio próprio e experimentasse o tempo de forma diferente. Só pra mostrar como isso é absurdo. Eu, Pedro, posso ficar no lado de um buraco negro por algumas horas e pra mim vão se passar apenas algumas horas. Agora, quando eu voltar pra Terra, provavelmente décadas vão ter se passado. As pessoas na Terra teriam experienciado o tempo de uma forma completamente diferente da minha. Mas uma coisa permanece verdade. Não importa onde você esteja no universo, ou o que o seu relógio esteja ainda marcando, não, Bandeira. O tempo sempre vai pro futuro. Mas o que tipo isso, Patrick, se foda. Isso? Que propriedade ou coisa do nosso universo que definiu que o tempo tem uma seta que indica para onde ele está indo e ao mesmo tempo proíbe de ir para qualquer outro lugar que não seja em direção ao futuro? A resposta é o Big Bang. Da mesma forma que nós estamos perto de um objeto massivo, a Terra, que dá uma direção preferencial para o espaço, para baixo, nós também vivemos em algo influente que deu uma direção e sentido para o tempo. E esse algo influente é o próprio Big Bang. Nós podemos dizer que vivemos após um evento que influenciou o tempo a ter um sentido. Quando o Big Bang aconteceu, ele nos deu o conceito de entropia pela primeira vez. E foi aí que a ideia de tempo ganhou um sentido. Não faz sentido falar em tempo antes do Big Bang, da mesma maneira que não faz sentido se perguntar o que tem no norte do Polo Norte. Alguns definem a entropia como o grau de desordem do universo ou aleatoriedade de algo. Outros podem até definir algo parecido como o número de graus de liberdade que um arranjo pode tomar. Eu também defino como uma das minhas camisetas favoritas da minha loja, que inclusive vocês têm um desconto de 10% usando o cupom LOS10, que vale tanto para as camisetas como essa da entropia que eu tô usando, quanto para os moletons que ficaram incríveis. Acessa lá rapidão, use los.com.br e vista todo dia um pedaço do universo, que nem eu tô fazendo agora. Caralho! Caralho, Vinícius, você agora foi um visionário, velho. Quanto mais rápido você for, mais devagar o tempo vai passar. Por exemplo, se você for a pé pro trabalho, você vai demorar mais pra chegar. Porém, se você for de moto, você chegará muito mais rápido. Depende, ô Vinícius. Se for o patinho de moto, você pode até não chegar. Você pode cair no meio do caminho. Mas, tirando esse detalhe, tá bom, tá tranquilo.
A questão é que uma vez em um estado com entropia, esse sistema nunca mais vai voltar a ter um estado com entropia menor do que esse. Essa é uma lei geral do universo chamada de segunda lei da termodinâmica. E ela diz que a entropia de um sistema nunca pode diminuir. O universo por si só é um grande sistema e a entropia dele apenas aumenta. Se eu te mostrar duas imagens, uma de um ovo quebrado e outra de um ovo inteiro, e perguntar qual veio primeiro, você quase sempre vai responder que A galinha, porque fez o ovo. o ovo inteiro veio antes. Essa é a ideia de entropia. Você nunca viu um ovo quebrado se reconstruindo até ficar inteiro. Mas o que isso tem a ver com a questão do tempo? Eu fico feliz que vocês perguntaram. A entropia define para onde o universo vai. Ou seja, todo sistema sempre vai em direção a um estado de entropia maior. Logo, a seta do tempo é definida dessa forma. Ela só vai para onde a entropia aumenta, nunca para quando ela diminui. Até nós mesmos somos vítimas da entropia. Nós envelhecemos porque todas as reações químicas que acontecem no nosso corpo ocorrem de uma forma que aumenta a entropia. A segunda lei da termodinâmica é tão poderosa que é a forma que nós entendemos fisicamente a seta do tempo. E com isso nós respondemos a primeira parte da pergunta: o que é o tempo? Nós agora sabemos o porquê de ele só passar em uma direção, mas ainda não sabemos exatamente o que é essa coisa que chamamos de tempo. Uma das poucas teorias da física que necessita do tempo explicitamente como uma ferramenta ainda continua sendo a relatividade geral. Mas a relatividade geral é uma teoria que possui as suas próprias limitações. Ela não é uma teoria fundamental do universo. E eu vou explicar isso melhor. Para uma teoria ser fundamental, ela tem que explicar todos os conceitos da natureza do universo. E, infelizmente, a relatividade geral não consegue explicar singularidades, como as de buracos negros, e não consegue conversar com a mecânica quântica. Inclusive, uma das propriedades que a relatividade geral falha em conversar com a quântica é justamente na questão de como o tempo é tratado. Enquanto na mecânica quântica é permitido até processos irreversíveis e o tempo não chega a ser uma dimensão, na relatividade é outra história. Na relatividade, o tempo interfere em praticamente tudo e você sempre tem que saber como o tempo está passando para cada observador, senão os resultados não batem. Isso mostra que talvez a relatividade geral seja apenas uma aproximação de algo ainda mais fundamental que nós não conhecemos. Por isso, alguns físicos dizem que o tempo pode ser apenas uma ilusão e não algo necessário no universo. Alguns até dizem que o tempo pode não existir, mas a questão da existência é algo que pode deixar as coisas um pouco ambíguas. Entendi. Quando nós falamos que algo não existe na física, não quer dizer que esse algo não exista, mas sim que ele não é necessário para descrever um processo físico. Nesse ponto, o tempo não seria algo necessário para conseguir descrever o universo. É só uma ilusão que nós temos de algo ainda mais fundamental. O mais curioso é que existem pesquisas que tentam entender como o tempo é apenas o espaço em uma dimensão que nós não temos acesso. Afinal, nós vivemos em um mundo tridimensional. E o tempo apenas seria distribuição de matéria e, por causa da entropia que rearranja a matéria em uma forma mais desorganizada, ele dá a impressão de que ele é algo real. Com tudo isso em mente, o tempo nada mais seria do que uma ilusão por justamente não termos acesso a essa dimensão. Mas mesmo ainda sem respostas para essas hipóteses, é interessante pensar que o tempo só é necessário na relatividade geral quando nós tratamos de física. Eu tô me sentindo na escola, não tô entendendo nada, velho. Porra, Fabíola, tá baixo demais, velho. O que deu pra fazer um resumo do vídeo, um resumo disso tudo, é que o tempo é apenas uma invenção capitalista pra vender relógio, pô. Aí, acabou, pô. Em quase todas as outras áreas da física, o tempo é apenas algo que marca a distância entre dois eventos diferentes, que nós podemos marcar apenas como uma oscilação de algo. E inclusive para nós, o tempo é apenas coisas que acontecem com regularidade, como a Terra orbitando o Sol que nos dá o ano. Eu acho que essa questão chega até a ser mais filosófica do que propriamente da física. O tempo é algo tão intrínseco nas nossas vidas que é até difícil de pensar nele como sendo apenas uma ilusão de algo. Eu, pessoalmente, acho que é uma das coisas que mantém o universo tão interessante. Justamente essas perguntas que ainda permanecem sem resposta. Mas agora eu deixo uma questão final que eu gostaria de ver vocês debatendo nos comentários. Quando o universo atingir a entropia máxima e a morte térmica acontecer, o que acontece com o tempo? Eu pretendo fazer um vídeo sobre o que vocês acham da ideia.
Tranquilo. Muito obrigado e até a próxima. Ô, Veveco, peraí, viado. Pra que isso? Entendi demais. Essa é a fórmula da entropia de Boltzmann. Talvez a fórmula mais conhecida quando falamos de... Eu esqueci de mandar o link do Imagine vídeo que pra vocês. algum dia você acorde em um lugar completamente Vai, escuro, cara. sem janelas ou portas. Você não tem nem como saber se está... Agora sou eu e você, meu gostoso. Souza, obrigado por ser maravilhoso. Uma noite maravilhosa, Vitor. 13º mês de sub, tá abaixo. Agora sou eu e você, meu gostoso. Fabrício, obrigado pelos seus beats, tá? Isso. Roda preta fedida. Obrigado pelo seu 3º mês, o Vitor Lucas. Agora sou eu e você, Murilo, meu obrigado gostoso. pelo seu 11º mês de Isso. sub, Sevenzinho, obrigado pelos seus beats. Tomou-se o puta a sol, saudade de você aqui na humilde cama. Hã? Hã? Agora sou eu e você, meu gostoso. Thomas, obrigado pelo sub de Isso. presente pro Fox. Thomas Kunderli giftet et hier ein Subtutset desse Volks. assunto, mas que na verdade está no Obrigado, meio gay. de vários outros estudos que vieram antes e depois. Tudo começou com alguns cientistas tentando criar uma máquina 100% funcional. Isso aqui me lembrou uma parada, velho. Calma. Aqui, ó. Tranquilo demais. Aqui, ó. Aqui, ó. Ou seja, uma máquina que não desperdiçasse energia. Cara, eu queria uma parada nenhuma infinita, forma, velho. E assim funcionasse para sempre, sendo abastecida apenas uma vez ou tendo apenas um impulso inicial. Porra, Thomas, Porém, apareceu o aqui que não, os viado. cientistas que vieram depois Não apareceu esse descobriram 5 conto aqui, não. é que para isso acontecer seria necessário controlar o movimento de cada molécula num processo. E até hoje é impossível prever, que dirá controlar o movimento de milhões e milhões de moléculas. Mas sabem o que é mais interessante nessa história? Quanto mais esses estudos avançaram, mais os cientistas foram percebendo que todo esse caos imprevisível, essa falta de controle que se enxergava nas pequenas moléculas, era como um reflexo de todo o universo e tudo o que acontece nele. Nós estamos indo cada vez mais em direção ao caos. Que é, macacho? E todo esse grau de desordem que aumenta cada vez mais é o que foi chamado de entropia. Entendendo é nada, velho. 1 hora dessa, por 10 horas da noite, depois de um dia cansativo, estresse pra caralho, o cara vem com essas conversas de espaço, uma música de jazz no fundo, entropia. Porra, eu tô perdido aqui, moço. Eu tô sem sentido.